Olá, que Deus ilumine a sua vida, prospere os seus caminhos. Mais uma vez nós estamos entrando juntos pela graça de Deus com o Saindo da Crise, diretamente para a sua casa, o seu local de trabalho ou aonde quer que você esteja acompanhando a nossa programação. Tudo de bom para você que me assiste aí agora. E eu já quero deixar aí no seu rodapé do vídeo o nosso SOS espiritual. Nós temos uma central de atendimento, pessoas prontas para lhe atender. Se você deseja desabafar, você pode ligar pelo 3216-6162 ou você pode gravar um áudio, uma mensagem de texto, deixando o seu nome, o seu problema, a sua situação. Ainda que demore um pouco, manda mensagem, aguarda, nós vamos responder mensagem por mensagem, caso por caso. 3216-6162, esse número também, ele é WhatsApp. Ele é WhatsApp DDD 48, tá bom? E eu quero começar o programa de hoje com essa matéria. Enquanto você envia seu pedido, seu áudio pelo WhatsApp, vamos à matéria do programa de hoje. Já em seguida, estamos de volta. A partir de agora, você conhecerá 5 histórias de 5 bilionários que, mesmo sem graduação, chegaram a um patamar capaz de deixar muitos graduados para trás. Na lista desse ranking está Bill Gates. O bilionário criador da Microsoft abandonou os cursos em matemática e direito da Universidade de Harvard e hoje acumula uma fortuna de pouco mais de 114 bilhões de dólares. A história de Amancio Ortega consegue ser ainda mais surpreendente. De origem espanhola, sua família mal tinha condições de comprar alimentos. Em função disso, abandonou os estudos aos 12 anos de idade para trabalhar em uma camisaria de sua cidade. Amancio, que sequer terminou o ensino médio, fundou a Zara, empresa no ramo de confecções, e hoje é detentor de uma fortuna avaliada em mais de 66 bilhões de dólares. Mais um exemplo de quem não usou a falta de graduação para fracassar foi do empresário Michael Dell. Nascido em 1965, aos 12 anos, ele era apenas um lavador de pratos em um restaurante chinês e já apresentava uma veia empreendedora. Com o dinheiro que recebia, comprava alguns selos para negociar. E apesar de ter ingressado na Universidade do Texas aos 18 anos, sua carreira acadêmica na área de medicina durou menos de um ano. Michael decidiu seguir sua vocação profissional e montou sua própria empresa no ramo de informática. Hoje ele é detentor de um patrimônio superior a 35 bilhões de dólares. Vamos mostrar um brasileiro que também encabeça essa lista de bilionários, mesmo sem graduação. O nome dele é Júlio Bozano. Nascido no Rio Grande do Sul, chegou a ingressar no curso de arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, porém não chegou a concluir sua graduação. Escolheu seguir o setor bancário e chegou a comandar mais de 40 companhias, o que lhe rendeu um faturamento bilionário. Hoje, sua riqueza é de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Mas saiba que esse título não está apenas nas mãos dos homens. A francesa Françoise Bittencourt, que preside uma famosa empresa no ramo de cosméticos, leva o título de mulher mais rica do planeta. Com a fortuna beirando os 67 bilhões de dólares, ela até chegou a entrar em uma universidade para cursar matemática, porém abandonou o curso ainda no primeiro ano. Somente nestas 5 histórias, nós tratamos de algo em torno de 284 bilhões de dólares, valores quase que inimagináveis, que hoje estão nas mãos de apenas 5 pessoas. E você, vai continuar se sentindo incapaz? O bilionário Bill Gates abandonou 2 cursos de graduação. Amancio Ortega deixou os estudos ainda no ensino médio para trabalhar como office boy.
Michael Dell não cursou sequer um ano de medicina. Júlio Bozano até investiu alguns meses em uma possível graduação, porém a abandonou antes de sua conclusão. François Bittencourt abandonou o curso de matemática ainda no primeiro ano. 5 emblemáticas histórias de pessoas que contrariaram as circunstâncias naturais. E você vai continuar acreditando que o problema é a sua falta de qualificação para o mercado da prosperidade? Mas aí você me diz, eu já tentei de várias formas. Dediquei meu tempo, meus estudos, minhas forças e não saí sequer do lugar. Pois eu te garanto que é possível o seu nome fazer parte desta elite dos bilionários. Bom, nós faremos nessa segunda-feira, agora, uma oração especial, consagração sobre todos os empresários. Você é empresário, microempresário? Você tem o seu próprio negócio? Você abriu a sua loja? Você abriu o seu escritório? Você trabalha por conta própria? Nós teremos uma consagração toda especial sobre a sua vida, a fim de você ter também nessa área, na sua empresa, bons contratos, sabe, boas vendas, bons clientes, é verdade, que você consiga prosperar dentro dessa empresa, aqui na nossa cidade de Florianópolis, ou em Santa Catarina, e você venha desfrutar de toda a prosperidade que há nesse lugar. Então, se você me assiste agora, você tem a sua mecânica, você tem a sua loja, você abriu recentemente o seu espaço na área da beleza. Você, hoje, como microempresário ou como um empresário, é o nosso convidado para estar aqui segunda-feira recebendo dos céus. Quem não deseja, né? Quem não deseja ter a bênção de Deus naquilo que faz, aquilo que se executa nessa terra? Quem não deseja ter a bênção de Deus no seu trabalho? E isso nós vamos fazer em todos os horários. Por isso que eu afirmo aqui no programa, se você é um empresário que está falindo, se você é um empresário que está perdendo tudo que tem, você está pensando em passar o ponto para alguém, em desistir de tudo, em abrir mão daquilo que você conquistou com tanto suor, não abandona, não abra mão com facilidade daquilo que Deus te deu um dia e que você conquistou, detalhe aqui, ó, com muito suor. Você trabalhou muito para chegar onde chegou, muito suor foi derramado para você ter o que tem. Só você sabe dos dias e noites em claro que você passou para chegar hoje e ter a sua loja, ter o seu estabelecimento. Você vai jogar assim tudo para o alto agora? Não, pera lá, meu amigo. Dificuldade tem muita gente que enfrenta. Problema tem muita gente que resolve. E Deus quer pessoas dispostas para fazer então milagre acontecer. Milagre sim, ninguém explica e nem hora para acontecer tem. Quando tem que acontecer, simplesmente acontece. Mas para Deus fazer um milagre na sua empresa, é necessário que você se volte para Ele. Por isso que segunda-feira agora, nesta segunda-feira, nós vamos consagrar todos os empresários. Você tem funcionários, colaboradores que somam nessa empresa? Convida eles para estarem conosco segunda-feira recebendo a bênção que vem de Deus, que vem dos céus. Eu quero dividir com você a história da Edneia. A Edneia, ela começou com uma ideia. Deus deu a Edneia uma ideia apenas. Ela colocou em prática e hoje, com essa ideia, ela está fazendo a diferença. Os negócios estão fluindo, portas se abriram. Acompanhe a história, vamos acompanhar, eu vou sentar aqui e você acompanha a história da Edneia comigo. Como é que estava quando você tomou a decisão, Edneia, de vir congresso, pacto com Deus, obedecer? Pastor, eu cheguei na igreja uma pessoa assim, derrotada, humilhada, depressiva e orgulhosa, no fundo do poço de salto alto. Muito cedo eu comecei a sofrer porque a minha mãe era muito doente, eu sou filha única, e eu via todo aquele sofrimento, então assim, eu passei a ser uma pessoa cheia de medos, insegura, tudo podia acontecer na vida dos outros, na minha vida não.
porque eu achava que eu não era capaz. E devido a ter perdido a minha mãe muito cedo, então eu me fechei no meu mundo, né? Aquele mundo de sofrimento, de tristeza. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu levantava de manhã assim, eu tinha vontade de quebrar a casa toda, e eu não entendia por que eu era assim. Mesmo sofrendo, eu recebi muitos convites para vir até a igreja. Mas assim, eu rejeitava todos porque, primeiro, preconceito. Não tinha nada, mas o orgulho falava mais alto. Para fugir de tudo isso, eu acabei me juntando com uma pessoa, né, que hoje é meu esposo, e eu achava que essa solução ia terminar com o meu sofrimento. Muito pelo contrário. Começou a ser pior. Porque, assim, ele já tinha a bagagem dele, eu tinha a minha. Eu era filha única e, assim, muito, como é que eu posso dizer, muito mimada. E com todos esses problemas, então, juntou com os dele, então aí começou uma guerra. Eu batia nele, ele batia em mim. Aí eu achei que a solução era ter o primeiro filho, porque eu achava que isso também ia preencher todo aquele vazio, aquela situação toda que eu vivia. Em busca pela felicidade. Sempre em busca, mas assim, veio o primeiro filho, aí o sofrimento aumentou. Por quê? A miséria era muito grande dentro de casa, porque ele começou a ficar desempregado, e era aquela luta toda. Eu nunca tinha passado necessidade, porque por mais que a vida do meu pai fosse humilde, e da minha mãe, mas assim, o básico a gente tinha, o básico não faltava. Só que aí começou a faltar o básico para mim. Aí aquilo para mim foi o cúmulo. Então, com o filho e nesse sofrimento. Aí eu falei, não, eu acho que se eu tiver o segundo filho, eu vou resolver essa questão. Tive o segundo filho, tive o terceiro, e aí só piorou mais ainda. Porque, assim, 3 crianças inocentes, eu naquela situação de miséria, sofrendo, nervosa, brigava por tudo. Quando eu ficava muito nervosa, as crianças começavam a chorar, eu gritava com elas. Então, assim, era uma situação muito terrível. Comecei a ter insônia, não dormia à noite, aí virava para lá, virava para cá, tentava dormir, não conseguia. No outro dia, tinha que cuidar das crianças, aquela guerra toda. Até que, com essa insônia, já tinha recebido vários convites para vir da igreja. Mas eu falava, lá não vou. Lá não vou, porque lá todo mundo é ladrão. E aquela coisa toda da mídia, né? Aquele fake news. Eu acreditava no que eu ouvia e via. Com essa insônia, eu passei a assistir televisão, porque era a única coisa que me restava. Eu olhava todo mundo dormindo e eu acordada. Aí eu comecei a ver os programas, até que um dia eu vi um testemunho de uma senhora que passava pelas mesmas coisas que eu. Aí, ainda assim, eu ainda me mantive orgulhosa. Falei, não vou lá. Só que naquele dia, de tanto me perguntar o que estava acontecendo comigo e com aquela resposta que ele me deu, eu pensei, tem um lugar que eu lembro, eu não sei se eu fui lá, porque eu já tinha ido. Eu tinha ido uma vez, né, umas 3 vezes, mas foi apagado da minha mente. Eu não lembrava onde era o lugar que lá eu tinha liberdade para falar com Deus. Saí dali, continuava com aquela angústia toda, aquela situação toda. E aí eu fiquei pensando, falei, tem um lugar que lá eu posso falar com Deus. Onde é esse lugar? Depois de muito tempo, eu lembrei que era a Igreja Universal. Aí foi quando entrou o orgulho, que eu dizia, não, lá não vou. Resultado, pastor. Eu disse para uma pessoa, um obreiro que passou na minha casa evangelizando, que eu acho que, assim, daí a importância da evangelização, que eu lembro que ele passou na porta da minha casa e orou por mim. E ele falou assim, nada mais impede a senhora de buscar a Deus. Aí eu falei, mas eu tenho 2 filhos na época, né? Ele disse assim para mim, assim, olha, saia mais cedo, vá andando devagarzinho até a senhora chegar lá, porque eu morava praticamente no meio de 2 igrejas, né? E aí, quando eu fui sofrendo. Quando eu cheguei na igreja, eu me lembro que eu entrei pelo corredor e parece que quando eu olhei para o nome do Senhor Jesus, eu fui abraçada. Porque assim, eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei o que vai acontecer comigo, mas eu não vou sair. Eu vou continuar aqui, porque eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer por mim, porque é a última porta para mim. Aí vim para cá, para Florianópolis, foi quando Deus deu a direção. Na realidade, eu comecei trabalhando com faxina, em Jurerê, e lá eu me revoltei, porque eu falava assim, poxa vida, ganhando R$1.000, eu falei assim, o que eu vou fazer com R$1.000? E morando de aluguel. Aí, um dia, de tanto clamar a Deus, Deus me deu a direção para ir trabalhar em outra casa. Só que lá eu ia ganhar R$1.200. Fui trabalhar naquela casa e lá
eu vi que tinha um corretor que ele assim era desonesto. Eu comecei a ver o que ele fazia de errado e eu dizia assim, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer tudo certinho. Aí fui aprendendo a profissão. Um dia criei coragem, pedi para a dona de uma das mansões lá se ela confiaria de deixar eu alugar. Não sabia fazer um contrato, nunca tinha feito um contrato, nunca tinha visto um contrato, não sabia nada, só o básico mesmo do ver o que esse corretor trabalhava. Ela demorou um pouco para responder, eu falei, pronto, é agora. Agora eu perco meu emprego também, né? Porque, imagina, a filha da dona. Ela falou, claro que eu aceito. Eu falei, só que tem um detalhe, eu não sei fazer contrato. Aí o senhor imagina, uma pessoa que quer alugar uma mansão para um cliente, mas não sabe fazer nenhum contrato. Aí ela pegou e falou para mim, não, eu te ajudo. Fazia o contrato, errava nas cláusulas do contrato. Aí o cliente mandava de volta o contrato, mas não desistia. Aí as pessoas me viam, Ednei, a faxineira. Não que eu tenha problema com isso, porque foi assim que comecei, e isso é digno. Aí, mas, de repente, começou assim. Eu comecei a fechar contratos grandes, e as pessoas que me viam como faxineira falaram, ué, mas peraí, tem alguma coisa errada. Como assim? Uma faxineira fechando contrato de 80, 90 mil? Eu tenho parceria com um israelense. Quando ele vem, se eu tiver 100 casas, todas elas eu alugo para ele. Essa pessoa que me permitiu alugar a casa dela a primeira vez, sempre via assim, Edneia, pobre coitada, tadinha, se ela não conseguir uma comissão, o que vai ser dela? O primeiro contrato para a casa dela que eu fechei foi 83 mil. Hoje, quando ela vai alugar a casa dela, ela mesma, ela me pergunta, você acha que eu devo alugar? Você tem alguma proposta na frente? Então, assim, as pessoas passaram a me respeitar, só que, assim, pastor, hoje eu faço parceria com pessoas que de outros países. Eu não falo inglês, eu só falo português. Não é impedimento para mim, porque a primeira vez que eu fechei um contrato com um americano, eu dizia assim, meu Deus, como que eu vou falar com ele? Procurei um monte de pessoas que falavam inglês, sumiram todas, ficou só eu. Eu falei, aí o Espírito Santo, Google Tradutor. Então, tipo assim, nada é impedimento para mim. Por quê? Porque Deus, ele me dirige, ele me orienta. Não é fácil, eu tenho lutas, muitas lutas, mas a diferença é que antes de ser batizada com o Espírito Santo, nada para mim era possível, eu não conseguia, eu dizia, Deus é comigo, coisa nenhuma. Depois do Espírito Santo, não. Eu sei que eu nunca estou sozinha, e eu sei que o que eu não sei, Deus sabe e Ele me ensina. E assim, cheguei aqui no congresso assim, e hoje, graças a Deus, até é interessante, eu estou contando testemunho hoje, e hoje eu estou me formando no curso de técnico de transações imobiliárias. Eu estou aqui assim, com muita alegria, que toda a honra e glória para o Senhor Jesus, porque Ele sabe tudo o que eu passei, as lutas que eu ainda tenho, mas eu não olho para nada disso. Forte, né? A certeza está dentro. Bem forte para o nosso Deus. Edneia, Deus te abençoe, tá? A Edneia também tem um antes e um depois do congresso. Que história, né? Que legal. Dá para ver no semblante dela, sabe, no jeito que ela conta o testemunho, a alegria, a satisfação em poder de falar para todo mundo, olha, eu comecei do nada, tive uma ideia, Deus me deu uma direção. Poxa, é gente como a gente, pessoa que está ali toda segunda-feira fazendo o congresso, feliz da vida contando o seu depoimento, a sua história. Faça como a Edneia fez. Esteja conosco segunda-feira aqui na Catedral, na consagração de todos os empresários. E também, você que tem funcionário, traga os colaboradores, traga os funcionários para receber essa consagração. E na oportunidade, a mesma aliança que a Edneia recebeu gratuita, você vai receber também essa aliança. Isso em todos os horários. Eu estarei às 10 horas da manhã entregando a aliança consagrada, também estarei às 3 da tarde fazendo a reunião e entregando a aliança, aqui no Congresso, na Avenida Mauro Ramos, 1310.
Pastor Juliano, ele estará às 7 da manhã, no horário do meio-dia e às 19 horas. Juntos nós vamos entregar a aliança, nós vamos abençoar a sua vida, como a vida da Edneia também foi abençoada. Nós temos no altar da catedral 2.000 alianças consagradas, 2.000 alianças que foram consagradas, e uma aliança dessa tem que ser sua. Tem que ser sua, nós vamos entregar segunda-feira agora nas suas mãos. Para você entender melhor o propósito da aliança, do compromisso do Congresso, vamos a essa chamada que fala mais sobre aliança e eu já volto. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários, compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda, e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom. Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte, para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpras, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Gratuitamente, você vai receber a sua aliança nessa segunda-feira. E detalhe, não esqueça, todos os empresários que estão assistindo, nós iremos consagrar você a Deus para que você prospere. Será o dia da consagração, da bênção, da oração sobre todos os empresários aqui segunda-feira, tá bom? Agora sim, falando em aliança, acompanhe os resultados de quem chegou aqui quebrado, falido, com a vida financeira arruinada, em frangalhos, mas por meio de uma aliança com Deus tudo mudou. Veja os resultados do Congresso. Qual o nome do senhor? Luiz Carlos. Seu Luiz, fazendo o Congresso aqui segunda-feira, o que aconteceu? Assim, aconteceu uma situação que em 2009... Eu trabalhava na construção civil, né, de carpinteiro. Em 2009 aconteceu um acidente e, na verdade, daí eu fiquei um tempo, assim, na perícia, como eles falam. Daí, de um tempo para frente, me aposentaram, né. Daí eu pensava, digo, vou me aposentar, será com o salário mínimo? Fiquei preocupado. E, graças a Deus, é um pouco mais do salário mínimo, né. A gente está construindo uma casa excelente, bem confortável, grande, de 2 andares. O meu filho, que pegou profissão assim, construção civil, né? Mas pegou uma profissão, ganha um salário bom também, graças a Deus. Deus tem abençoado. O senhor pode afirmar, então, que o Congresso aqui funciona? Funciona, não pode parar, né? Amém. Tem que ir adiante.
Deus te abençoe, muito mais vai vir. E assim, né? Daí o meu filho, na verdade, teve várias vezes que ele vinha para a igreja a pé. Hoje ele tem moto, tem carro, graças a Deus. O carro dele serve para ele e serve para mim. Então tá até a chave do carro aqui, ó. Funciona. Funciona. Deus te abençoe. Como é que é o nome da senhora? Bruna. O que aconteceu, Bruna? Vindo segunda-feira, firme com Deus, você e seu esposo aqui sempre segunda-feira. O que mudou? Então, tenho 2 testemunhos. Um, que eu tenho 24 anos, trabalhava, né, desde os meus 13 para outras pessoas, né? E em fevereiro desse ano, eu abri o meu próprio negócio. Eu abri uma loja de roupa feminina, né? Não trabalho mais para outras pessoas, né? Tenho meu próprio negócio. E o segundo testemunho é que eu estava fazendo a carteira CNH, né? E estava uma guerra. Estava tudo amarrado, estava bem complicado mesmo. Aí eu vim aqui na segunda, eu faço as outras correntes, né? Mas na segunda-feira eu tive segunda retrasado, escutei uma palavra do Senhor que não era para sair da fila, né? Que era para permanecer na fila, que uma hora a vitória ia chegar, né? E que o mal queria que a gente saísse da fila, mas que era para continuar, né? Então aquilo entrou dentro de mim, fiz uma oração, entreguei a minha prova, que seria na quarta-feira passada, nas mãos de Deus, e eu passei. Passei. Daqui 10, 15 dias eu tô com a CNH na mão. Você vê, Bruna, você começou no congresso, fez o seu pacto com Deus, abriu o seu próprio negócio. Você e seu esposo aqui direitinho, né? Fazendo o pacto, e agora fez a da CNH e conseguiu passar também. Funciona, Bruna, a pessoa vir segunda-feira? Funciona. A segunda-feira tem ajudado bastante, abrir bastante a mente da gente, né? Então tem que estar sempre vindo toda segunda buscando, que toda segunda Deus, né, coloca alguma coisa na mente da gente, abre a mente e tá dando certo, graças a Deus. Amém. Muito mais vai vir na sua vida. Deus abençoe. Os mesmos resultados que essas pessoas receberam do congresso, nessa segunda-feira agora também você pode receber. Faça o que tem que ser feito. Avenida Mauro Ramos, 1310. Agora eu quero encerrar o programa de hoje falando sobre esse grande evento que nós estamos nos preparando há muito tempo, da ferida à cicatriz. Neste domingo, dia 21 de maio, às 9h30 da manhã, nós teremos esse grande evento. Ferida até a cicatriz. Para isso acontecer, existe um processo, existe um tempo, e nós vamos mostrar como cicatrizar todas as feridas da vida. Todas as feridas que judiam. São aqueles problemas que vão e que volta. Parece a ferida que fecha e abre. E enquanto não cicatrizar, não vai curar. E nós vamos mostrar a cura para a doença da sua alma, para o problema da família, para a ferida que não seca, para a depressão, para os vícios. Um grande evento. 9h30 da manhã. Eu encerro o programa deixando para você essa chamada falando sobre esse grande domingo. Deus te abençoe. E até lá. Quem tem depressão, a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle da nossa mente. E muitas pessoas chamam a gente de louca. Mas não é uma loucura. Quantos dos seus sonhos se despedaçaram por feridas ainda não cicatrizadas? A minha depressão começou na minha infância, né? Uma pessoa da família, ela mexeu comigo, né? Eu sofri um abuso não consumado, passava a mão em mim, né? E eu me sentia muito desconfortável com aquilo. Eu começava a chorar, eu tremia. Então eu carreguei essa marca dentro de mim. Durante uma semana que eu fiquei um tempo afastada do trabalho, fazendo tratamento, eu não comia, eu não bebia, eu não fazia as minhas necessidades fisiológicas. Eu queria morrer, eu queria fazer qualquer coisa para morrer. Descubra como se curar de uma vez por todas. Eu não tenho palavras para descrever como é que foi aquele dia. Assim. Mas imagine a depressão saindo, né? Muita gente pode achar assim, nossa, mas saiu na hora. Participe do evento Da Ferida à Cicatriz. Domingo, 21 de maio, às 9h30 da manhã, em todos os templos da Universal.